Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Realmente esse texto tem desafiado a sabedoria e o entendimento de muita gente, desde a antiguidade até os dias de hoje. O que significa afinal esse número 666? Teria algo a ver com o Papa ou com algum chip? Seria o número da imperfeição 3 vezes? Ou uma referência ao imperador Nero? E mais ainda, o número seria realmente 666 ou 616? Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Atualmente, há várias teorias sobre o número da besta. Uma das que atrai muita gente é a ideia de que a marca da besta, representada por esse número, seria na verdade um chip, que seria implantado em breve nas pessoas para submetê-las ao controle e à vigilância total. Mas se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que as pessoas mais próximas do contexto em que o Apocalipse foi escrito, ou seja, no século I, 2000 anos atrás, tinham uma proposta muito diferente para decifrar esse mistério. Elas não estavam pensando em objetos ou coisas abstratas. Elas estavam atrás de uma pessoa, de um nome. E é o que realmente faz sentido de acordo com o texto. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O bispo Irineu de Lyon, no século II, chegou a calcular alguns dos nomes que poderiam ser o tal 666. Euanthus, Lateinos, Teitã, mas não estava muito convencido sobre nenhum deles. Agora, você deve estar se perguntando de onde que Irineu e outras pessoas tiravam esses nomes. Como é que se tira um nome de um número? E é aí que a gente entra num detalhe que é crucial para entender essa história toda de número da besta. A maioria das línguas antigas não tinha símbolos específicos para números. Ou se escrevia o número por extenso, ou se usavam as letras para indicar os números. É o caso do hebraico e é o caso do grego antigo, que é a língua em que o Apocalipse foi escrito. Dá uma olhada aqui nesse manuscrito do século IV, o Codex Vaticanus, que é uma das cópias mais antigas que a gente tem hoje da Bíblia. Isso aí em destaque é o 666, em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Mas como você pode ver, não são 36. São as letras Ki, Xi e Estigma. Ki vale 600, Xi vale 60 e Estigma vale 6. Logo, 666. Da mesma forma, cada uma das outras letras também tinha um equivalente numérico. E com isso era possível ler toda a letra como se fosse número. Era isso que fazia a arte da gematria entre os judeus e a isopsefia entre os gregos. A ideia era transformar letra em número e número em letra, e assim encontrando sentidos ocultos ou equivalências entre as palavras e as coisas. Por exemplo, tem uma pichação cristã do século II, e sim, tinha pichação na antiguidade, que diz o seguinte: mesmo valor, Senhor 800, fé 800. Outra pichação na antiga cidade de Pompeia diz assim: eu amo a mulher cujo nome é 1308. Bem romântico, né? E isso não era só brincadeira. Muitos sábios usavam esse recurso muito a sério. Um texto cristão muito prestigiado na antiguidade, por exemplo, dizia assim: então, de fato, o Filho do grande Deus virá, encarnado semelhante aos homens mortais na terra, tendo 4 vogais e 2 consoantes nele. Vou declarar explicitamente o número inteiro, 8 unidades, e igual o número de dezenas, e 800 revelará o nome. A charada é que o total de 888, que é a soma desses números todos, é o equivalente numérico de cada letra do nome Jesus, Jesus em grego. Bom, você já deve estar imaginando para onde que a coisa está indo. Vamos voltar lá no texto do Apocalipse. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Para quem vivia imerso na mesma cultura do autor do Apocalipse, o desafio era claro. Por mais difícil que fosse a solução, o negócio era calcular, trabalhar com letras como se trabalha com números. Mas antes de oferecer uma solução para esse enigma, deixa eu complicar as coisas só um pouquinho mais. E se o número da besta não fosse 666, e sim 616? É isso que consta em um manuscrito extremamente antigo do Apocalipse, do século III, encontrado no Egito. Como você está vendo aí, o 616, ou o número que está aparecendo, ainda são 3 letras, só que agora são Ki, Iota e Estigma. O Xi, que vale 60 e estava presente no outro manuscrito, virou um Iota, que vale 10. Logo, 616. E esse manuscrito não é o único. Vários outros, antigos ou mais recentes, traziam esse mesmo número.
O próprio Irineu de Lyon, que eu mencionei lá no início do vídeo, reconhecia a existência dessa alternativa, ainda que ele acreditasse que o 666 era o mais correto. Só que outros intérpretes antigos preferiram calcular usando o 616. Um texto do século V, por exemplo, calcula o número da seguinte maneira. Primeiro, ele soma as letras de Anticristos, que dá 154, e depois ele multiplica esse número por 4, que é a quantidade de letras do nome Nero. E o total dá 616. Falando em Nero, vamos tentar agora dar uma resposta concreta para o enigma do número da besta. Nero é realmente o principal suspeito de ser o número de homem, que é o número da besta. Isso desde as interpretações antigas até as análises acadêmicas mais atuais. Nero foi imperador de Roma em meados do século I, pouco depois da morte de Cristo, quando os textos do Novo Testamento ainda estavam sendo escritos. Ele ficou marcado na história como um tirano louco, que botou fogo em Roma, matou a própria mãe e, mais importante que para nós, foi um dos primeiros imperadores a perseguir os cristãos. A história de Nero, na verdade, é mais complicada, mas vamos deixar assim por enquanto. A soma das letras de Nero César, que é o título completo, dá 1045 em grego. Agora, se você transforma o nome Nero César do grego para o hebraico, que ainda era a língua de muitos cristãos vindo do judaísmo, a somatória dá 666. Tá, beleza, mas até aí pode ser só uma coincidência. Só que, lembra daqueles manuscritos com o número 616? Bom, se você transforma Nero César do latim, que era a língua de Roma, para o hebraico, dá 616. Aí realmente os dois números baterem com o mesmo cara, teria que ser uma baita coincidência. E não são só esses cálculos que apontam para Nero como o homem besta. Todas as imagens do Apocalipse apontam para alguma figura romana. Os sete montes, a púrpura, a obsessão pelo comércio, enfim, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, comenta aí que talvez mais pra frente eu faça um outro vídeo sobre isso. Mas e as outras possibilidades? Poderia ser o Papa, a implantação de um chip, 3 vezes o número da imperfeição? Vamos por parte. Esse cargo super forte e centralizado do Papa é algo muito tardio na história do cristianismo. Não estava nem perto de ser a realidade do autor e dos leitores originais do livro do Apocalipse. Então dizer no texto, aquele que tem entendimento que calcule o número da besta, não faria muito sentido. Afinal, nem todo entendimento do mundo seria suficiente para sacar uma referência a algo que ainda não existia. Tá claro que o autor considera que as informações já estão todas na mesa, bastando realmente só entendimento para matar a charada. A ideia do chip é ainda mais fora de contexto. Essa ideia atrai muita gente por causa do versículo anterior ao analisado aqui, que diz o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. E aí alguns entendem que isso teria a ver com algum cartão de crédito, algum tipo de rastreamento ou coisa assim. Na verdade, isso é provavelmente só uma referência ao fato de que as pessoas que não se submetessem ao poder de Roma não poderiam fazer comércio, que era a atividade que fazia prosperar no Império. Há um documento do século III, inclusive, que diz que nos tempos do imperador Décio, quem não tivesse o certificado de ter oferecido sacrifícios ao imperador não poderia comprar nem vender. Talvez isso já fosse até realidade nos tempos em que o Apocalipse foi escrito e o autor estivesse fazendo referência a isso. Não é certeza, mas faz muito mais sentido que a história do chip. E a ideia de que o 6 é quase 7, e sendo o 7 a perfeição, o 6 seria a quase perfeição, ou a não perfeição, essa ideia não aparece em nenhum documento antigo, e é meio forçada. Realmente o 7 era um número especial na tradição judaica e cristã, mas a equivalência de números a qualidades não é tão direta e certeira como as pessoas costumam imaginar. A própria besta, por exemplo, tem 7 cabeças. Seria ela perfeita? E as criaturas maravilhosas mencionadas também no Apocalipse, que estão diante do trono de Deus, têm 6 asas. Enfim, a Bíblia é um livro sagrado para muita gente e cada um tira dela mensagens diferentes de acordo com sua própria compreensão e para sua própria vida. Tudo bem. Mas ela também é um texto histórico, escrito por pessoas e para pessoas situadas num determinado tempo e no espaço. Ela foi escrita em línguas que hoje a gente já não usa e em um contexto cultural e político que é muito diferente do nosso. Então, se você quer realmente entender o que o texto diz e não só o que você vê nele, é fundamental ler o texto no contexto original. É isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, que me ajuda demais, clique em gostei e comente aí embaixo. E não deixe também de conferir as recomendações de leitura e as fontes consultadas para esse vídeo. Tá tudo aí na descrição. Valeu demais por assistir e até mais!